Oi? Meu nome é Vivian e seja bem-vindo ao canal Escreva-me. Hoje eu venho trazer para vocês mais um vídeo da série de como escrever e publicar o seu livro. Eu já falei como ter a ideia do seu livro, como planejá-lo, como criar seus personagens. Agora que toda a preparação está pronta e você sente que está na hora de você começar a escrever, ainda há mais uma coisa para você decidir antes de colocar as palavras no papel: o narrador. E antes de a gente começar a falar sobre isso, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e clica no botão gostei porque ajuda muito o YouTube a divulgar o vídeo e o canal a crescer. Chegou a hora de definir quem vai narrar a história do seu livro. Vivian, qual que é o narrador mais fácil? Depende do tipo da história e do seu estilo. Você vai precisar encarar essa escolha de forma estratégica, escolher o que funciona melhor para a sua história. Vamos começar falando sobre o narrador em primeira pessoa. O narrador que diz eu e nós. Ele pode ser ou não um personagem. Por exemplo, no livro A Menina que Roubava Livros, o narrador não é a menina, o narrador é a morte. Então não se limite ao convencional. Dá pra fazer muita coisa interessante se você usar a criatividade. Tem quem ache que escrever em primeira pessoa é mais fácil. Basta se colocar no lugar do personagem. Mas cada um é cada um. O problema de escrever em primeira pessoa é a limitação. O leitor ficará preso à perspectiva do personagem. Você pode aumentar o leque dessa perspectiva colocando mais de um narrador que seja um personagem. Como em Divergente. Mais pra frente na história, ela é narrada tanto pela personagem principal quanto por outro personagem. E eles ficam revezando capítulos. Cada um fica com um capítulo. Faz muito tempo que eu li, mas se eu não me engano, a saga de Eragon também acaba fazendo isso. Se a sua história é repleta de ação com várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, escrever em primeira pessoa pode ser um pouco mais difícil. Isso porque o narrador não vai conseguir ver tudo que está acontecendo ao redor dele. Só aquilo que está na sua frente. Só que nem sempre isso é um problema. Divergente, por exemplo, tem muita ação e a autora conseguiu. Você apenas terá que limitar a informação que você passa para o seu leitor. Se você quer um envolvimento mais profundo com o seu personagem, que a história fique mais pessoal e intensa, o narrador em primeira pessoa é a pedida. Jogos Vorazes não seria tão intenso se fosse em terceira pessoa. Teria sido muito mais fácil descrever as cenas de ação se eu tivesse utilizado o narrador em terceira pessoa, mas a autora preferiu intensidade e acertou em cheio. Isso significa que o autor em terceira pessoa não seja intenso? Não, mas o envolvimento é diferente e requer mais trabalho. Quando você usa a primeira pessoa, em pouco tempo o leitor já se envolve com o seu personagem, enquanto em terceira pode demorar um pouco mais. Limitar a informação passada para o leitor também pode gerar o clima de mistério. Isso faz com que ele fique confuso e surpreso junto com o narrador. Você também pode optar pelo narrador em segunda pessoa, com você, tu, apesar de ser pouquíssimo utilizado. Vamos falar sobre o narrador em terceira pessoa agora. É o narrador de ele, ela, eles. É uma opção mais versátil e ao mesmo tempo poderosa. Você vai conseguir ampliar a visão da sua história e terá muito mais liberdade. A história se torna menos pessoal, mas não significa que ela não vá ser intensa. Você terá liberdade de escrever detalhes que passaram despercebidos pelo personagem. Se optar por um narrador em terceira pessoa, você tem duas opções: um narrador onisciente ou um narrador limitado. Narrador onisciente é o sabe tudo. Ele conhece todos os pensamentos e sentimentos de todos os personagens. Ele pode até decidir não revelar tudo, mas ele sabe informar o que for preciso. Por exemplo, ele sabe o real motivo para aquele personagem ser tão egocêntrico, enquanto o personagem principal não sabe. Um narrador em primeira pessoa diria: ela vai voltar pra mim, eu tenho certeza disso. Ela me ama demais. Um narrador onisciente poderia dizer: ele mentia para si mesmo dizendo que ela voltaria, mas a verdade é que aquilo nunca foi amor. Se você ainda não entendeu, é como se Deus estivesse contando a história. Ele sabe de tudo. E você também pode optar pelo narrador limitado. Ele sabe de tudo sobre o personagem principal. É quase como se a história fosse narrada pela sombra do personagem. Conhece tudo sobre o personagem, mas só sabe o que o personagem sabe. É como Harry Potter. Nós seguimos a história acompanhando o Harry, mas a gente não sabe o que Hermione fez nas férias, ao menos que ela conte. Meu livro utiliza esse narrador em terceira pessoa com um ponto de vista limitado. Então, apesar de ser em terceira pessoa, o leitor vai descobrindo as coisas conforme o personagem principal vai descobrindo junto. Esse narrador poderia dizer: ele dizia para si mesmo que ela voltaria, mas no fundo não tinha certeza, apesar de não ser capaz de admitir.
Será que aquilo realmente foi amor? O narrador consegue ver a fundo do personagem, sabe até mais do que o próprio personagem, mas não consegue afirmar algo com convicção que o personagem não saiba. No meu exemplozinho, não sabe afirmar se ela realmente amou ou não. Só pode dizer o que ele estava sentindo, por mais que o próprio personagem ainda não tenha consciência exatamente do que é aquilo. Esse é um bom modo de criar algum suspense, mas sem revelar tudo. Isso faz com que o leitor vá descobrindo as coisas junto com o personagem, ao mesmo tempo em que há um envolvimento mais intenso com esse personagem, porque é como se o leitor estivesse na pele do personagem, apesar do livro não estar em primeira pessoa. E aí, gente, me diga qual narrador você prefere e qual você vai utilizar na sua próxima história? Não se esqueça de clicar no botão gostei e se inscrever no canal se você ainda não foi inscrito. Então, eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!